Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema como transformar provações em triunfo. Como transformar provações em triunfo. Dr. Warren Wiersbe disse que estudar um livro da Bíblia é como fazer uma viagem. Antes de sair de casa, você quer saber aonde vai e o que vai ver. E eu creio que estudar Tiago é como fazer essa viagem. Nós queremos saber onde nós estamos indo e o que nós vamos ver nesta viagem. Essa carta é uma carta absolutamente prática. E por isso, Tiago é visto muito mais como um pregador do que como um escritor. Quando você estuda essa carta, a sensação que você tem é que Tiago está te agarrando pela lapela, te sacudindo e falando com você pessoalmente, olhando dentro dos seus olhos, confrontando a sua vida. De jeito nenhum, Tiago é daquele tipo de escritor impessoal. Ele fala de maneira direta, de maneira clara, de maneira quase que contundente. Poderíamos sintetizar esta carta em 3 aspectos distintos. Tiago está falando sobre o nascimento, sobre o crescimento e sobre a maturidade. E o instrumento de Deus para gerar o nascimento e produzir o crescimento e conduzir a maturidade é a palavra de Deus. Se não, vejamos. Capítulo 1. Veja o versículo 18. Ele diz assim, capítulo 1 aí. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja você que Deus nos gera pela semente da palavra. A palavra é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para nos gerar. Vejam que coisa fantástica. Assim como para a geração de uma vida biológica é preciso o relacionamento de um homem e de uma mulher, do pai e da mãe. Para o nascimento espiritual é necessário que haja o concurso também da palavra e da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem fertiliza essa palavra no nosso coração. E nós então nascemos da divina semente. Segundo lugar, a Bíblia diz que é pela palavra que nós crescemos. Veja o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja você que agora essa palavra que gerou vida em você, implantada em você, ela produz vida e salvação. Mas veja você que em terceiro lugar, essa palavra vai produzir agora a maturidade. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa palavra, por ela você nasce, por ela você cresce, por ela você chega à maturidade cristã. Poderíamos perguntar, por que é que Tiago escreveu essa carta? Estudar a Bíblia, irmãos, é uma das coisas mais extraordinárias. Mas estudar a Bíblia não é uma coisa mágica. Não é uma coisa mística. Nós não podemos jamais concordar com algumas metodologias que se usam hoje
para estudar a Bíblia. Por exemplo, da pessoa pegar a Bíblia e vou ver o que Deus tem para mim. E abre a Bíblia e bota o dedo, diz, Deus me revelou isso aqui. Isso não é a maneira correta de estudar as Escrituras. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia não é um livro místico. A Bíblia é um livro racional, que é palavra de Deus para nós. E quando um escritor escreve um livro, uma carta, ele tem um propósito, tem uma finalidade, tem um porquê, tem uma razão de ser, tem uma mensagem clara, inteligível, racional, que você pode alcançar com a sua mente, que você pode perceber com o seu coração. E quando Tiago escreve esta carta, ele escreve esta carta porque tem uma razão de ser, tem uma finalidade, tem um propósito. E qual é o propósito? Por que ele escreve esta carta? Em primeiro lugar, vamos ver. Primeiro, ele escreve para resolver alguns problemas. Que problemas são esses? A primeira razão é que os crentes estavam passando por provações tremendas. E Tiago escreve esta carta para ajudar aqueles crentes a resolver, a enfrentar aquelas provações. Segundo, por que ele escreve essa carta? Ele escreve essa carta porque os crentes estavam sendo tentados a pecar, a cair em tentação, a tropeçar na fé, a falhar na caminhada com Deus. E ele escreve essa carta para ajudá-los a vencer o pecado. Terceiro, escreve essa carta porque alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos. Os ricos estavam fazendo acepção de pessoas e a própria comunidade estava caindo neste grave pecado de entrar uma pessoa rica dentro da sinagoga e essa pessoa rica ter uma condecoração especial, ter uma atenção especial. E dessa forma, a igreja estava cometendo o grave pecado de acepção de pessoas. Quarto lugar, por que ele escreve essa carta? Ele escreve essa carta porque alguns membros da igreja estavam como que embriagados pelo status, pela sede de posição, sobretudo de ocupar posturas de mestres na igreja. E ele escreve esta carta para dizer o seguinte: não desejem vocês muito disso, porque o juízo sobre vocês vai ser maior. Por que ele escreve essa carta? Ele escreve essa carta por outra razão, porque alguns membros da igreja estavam cometendo grave pecado da incoerência cristã, de falar uma coisa e viver outra. De não existir uma compatibilidade entre o que se fala e o que se vive, entre o que se professa e o que se pratica. Por que ele escreve essa carta? Ele escreve essa carta para corrigir um equívoco tremendo que estava acontecendo na igreja, de crentes vivendo vidas mundanas, de pessoas que estavam se tornando amigas do mundo, estavam enamoradas do mundo, estavam sendo seduzidas pelo mundo, estavam encantadas com o mundo, estavam como que construindo pontes para se aproximar do mundo, para imitar o mundo, para se relacionar amigavelmente com o mundo. E Tiago precisa escrever dizendo o seguinte: aqueles insensatos, vocês não sabem que aqueles que querem ser amigos do mundo se constituem inimigos de Deus? Ele escreve essa carta para trazer uma palavra nesse sentido. Porque é que Tiago escreve essa carta. Tiago escreve essa carta porque havia crentes na igreja que não estavam usando de maneira sábia a língua. Em vez de usar a língua para glorificar a Deus, estavam usando a língua como instrumento de destruição, de trazer consequências danosas para a vida da igreja. Porque é que Tiago escreve essa carta. Tiago escreve essa carta porque alguns irmãos da igreja estavam entrando em batalhas pessoais, em guerras pessoais, em disputas pessoais. Por que é que Tiago escreve essa carta? Ele escreve essa carta, em último lugar, porque alguns irmãos estavam se afastando do Senhor, estavam se apartando da verdade. Então vejam vocês, que quando Tiago escreve esta carta, ele escreve esta carta
para tratar de assuntos práticos, para tratar de assuntos que estavam borbulhando do meio da comunidade, que precisavam ser tratados e corrigidos. Agora eu pergunto para você, os assuntos que alistamos aqui, são assuntos estranhos para nós? Será que não são exatamente os mesmos problemas que a igreja de Deus enfrenta hoje? Não são os mesmos problemas que nos afligem hoje? Não são os mesmos problemas que hoje incomodam e afligem e debilitam a igreja de Deus neste século 21? Portanto, estudar a carta de Tiago não é apenas examinar um documento de 2000 anos, nem é apenas estudar uma carta antiga, histórica. Estudar essa carta de Tiago é olhar no espelho e contemplar o nosso próprio rosto. É tratar de nós mesmos. Se vocês perceberem o propósito desta carta, o grande alvo desta carta, é a maturidade cristã. Se Tiago tivesse que dar uma palavra, e ele está nos dando certamente, hoje, diz o seguinte: sabe qual é o problema da igreja? Qual é o problema dos crentes? Qual é o nosso problema? Imaturidade. Os nossos problemas acontecem por causa da imaturidade cristã. E então esta carta tem um propósito: levar a igreja à maturidade cristã. E de que maneira que nós poderíamos identificar a imaturidade e produzir a maturidade? Se você perceber aí no capítulo 1, versículos 26 e 27, ele identifica os sinais da imaturidade e aponta para a maturidade. Em primeiro lugar, ele diz que a verdadeira maturidade cristã se evidencia no controle da língua. 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então você identifica maturidade espiritual na maneira como as pessoas se comunicam, na maneira como as pessoas usam a sua fala, como elas administram o dom da comunicação. Segundo lugar, como é que você identifica a maturidade cristã? É através do cuidado aos necessitados. Versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas. E órfãos e viúvas aqui englobam as pessoas necessitadas. Ou seja, a fé cristã é uma fé sensível aos que necessitam de um ato e de um gesto de carinho e de ajuda. Terceiro lugar, como é que você identifica uma pessoa madura espiritualmente? É quando é uma pessoa que luta pela pureza pessoal. A religião verdadeira é essa: guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, você conhece uma pessoa verdadeiramente madura espiritualmente quando ela se deleita nas coisas de Deus, tem prazer nas coisas de Deus, e não se imiscui, não se mistura, não se mancomuna, não se associa, não se alia com as coisas do mundo. Esta é a prova da maturidade cristã. Dito isto, introdutoriamente, vamos olhar agora para esse texto lido, versículos de 1 a 4. Como transformar provações em triunfo. Em primeiro lugar, irmãos, vejamos o remetente desta carta, transformado de incrédulo em servo de Cristo. Veja o verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quem é esse Tiago aqui? Que Tiago é esse? O Novo Testamento faz referência a 3 Tiagos. Tiago, apóstolo de Cristo, filho de Zebedeu, irmão de João. Certamente não pode ser esse Tiago, porque quando esta carta foi escrita, esse Tiago já tinha sido morto por ordem de Herodes, como está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Havia um segundo Tiago no grupo apostólico, que era Tiago, filho de Alfeu. Não foi esse Tiago, porque esse Tiago não teve mais nenhuma evidência ou destaque no grupo apostólico. Nos resta um terceiro Tiago, que era Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria.
E certamente o Tiago que escreveu esta carta é o Tiago, irmão de Jesus. Mas você sabe, a partir de João capítulo 7, versos 2 a 5, que o Tiago, irmão de Jesus, não creu em Jesus durante o ministério terreno de Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Ele era incrédulo. E eu fico imaginando como que foi essa experiência de Tiago crescer com Jesus, de ver o exemplo especial de Jesus ter se apresentado como Messias, como Filho de Deus, como Salvador do mundo, e convivendo ali tão intimamente com Tiago, com Judas e com Simão, que eram irmãos dele, e eles não acreditavam em Jesus. Olha que coisa impressionante, as pessoas de fora, as pessoas estranhas, as pessoas de fora de Israel, as multidões, as pessoas acreditavam em Jesus, mas os da própria família dele não acreditavam. Eram incrédulos. Mas a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que quando Jesus morreu e ressuscitou, e apareceu, ressurreto, diz 1 Coríntios 15, 7, que dentre as pessoas seletas para quem Jesus se apresentou, apresentou-se a Tiago, seu irmão. E é por isso que aqui em Atos 1,14, quando aqueles 120 se reúnem no cenáculo, em oração contínua e perseverante, entre eles, entre os 120, estava Maria, mãe de Jesus, e seus filhos, ou seja, os irmãos de Jesus, portanto, entre eles Tiago. Esse Tiago vai ocupar uma posição extremamente importante, porque lá em Gálatas capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo vai se referir a esse Tiago como uma das colunas da igreja, juntamente com Pedro e João. Colunas da igreja. E se você perceber, lá em Gálatas 1,19, quando o apóstolo Paulo, após sua conversão em Damasco, onde ele passa 3 anos na região da Arábia, e volta a Damasco, ele vai a Jerusalém, ele vai encontrar-se com Tiago, e é uma menção honrosa a Tiago. Tiago, irmão de Jesus, depois da sua conversão, vai ocupar uma posição de grande destaque na igreja primitiva. Tanto é fato que quando o apóstolo Paulo retorna da sua 3ª viagem missionária, e ele vai para Jerusalém, ele faz menção de ter encontrado Tiago. Faz menção disso, e o chama de apóstolo. Apóstolo. Depois você vai ver que Tiago tem uma posição tão importante, porque quando Pedro foi liberto da prisão de Herodes, e vai bater na casa de João Marcos, e quando Rode vai encontrar-se com ele, fica pasma ao vê-lo, Pedro diz o seguinte: ide anunciar aos irmãos e a Tiago. Se Tiago ocupava uma posição de liderança. Em Atos 15, 13, nós somos informados que Tiago, irmão de Jesus, vai ocupar a posição de presidente do Concílio de Jerusalém. É um homem de destaque, é um homem de liderança, é um homem que ocupa uma posição central na vida da igreja primitiva. E nós somos informados através de Flávio Joséfos que Tiago, irmão de Jesus, foi morto como mártir em Jerusalém no ano 62, porque Tiago denuncia os ricos, a aristocracia do Sinédrio, formada especialmente pelos saduceus. E vocês sabem que os saduceus eram os membros aristocráticos do Sinédrio, eram os ricos do Sinédrio. E a essas alturas a corrupção já estava mancomunada com a religião. E esses ricos estavam explorando os pobres, estavam se enriquecendo debaixo da bandeira da opressão dos pobres. E Tiago denuncia isso no capítulo 5, de que o salário dos trabalhadores estava clamando aos céus, e os ricos, não tolerando essa pregação tão contundente de Tiago, arrastam-no ao Sinédrio e o apedrejam, como fizeram com o primeiro mártir do cristianismo, Estevão.
E ele morre como mártir do cristianismo no ano 62. É este Tiago, irmãos, é este Tiago, que agora se apresenta da seguinte maneira: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu acho isso extremamente impactante. Ele poderia dizer: Tiago, irmão do Senhor Jesus. Não seria falso se dissesse isso. Mas ele agora se apresenta como servo de Jesus Cristo. Já pensou o que é isso? Ele que nasceu do mesmo ventre, ele que teve a mesma mãe, ele que cresceu junto, ele que conviveu com Jesus como criança, como junior, como adolescente, como um jovem. Ele se apresenta agora como servo de Jesus Cristo. De incrédulo a crente. De líder da igreja a servo de Jesus Cristo. E quando ele vai escrever sua carta, ele apenas diz: Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Humildade. Eu acho magnífico. Este Tiago tinha uma posição de tamanho destaque, que quando Judas vai escrever sua carta, e Judas também era o irmão de Jesus, irmão de Tiago, Judas diz: Tiago, servo de Cristo, irmão de Tiago. Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago. E Tiago é um homem que se apresenta como servo. Este é o sinal da conversão. Uma pessoa verdadeiramente convertida, ela sempre se apresenta como servo. Eu gostei muito de um pregador que, ao ser apresentado na igreja: meus irmãos, nós estamos recebendo aqui um grande servo do Senhor. E ele, sem ser indelicado com o pregador, com muito tato e muito jeito, disse: eu gostaria apenas de fazer uma correção. Se eu sou grande, eu não sou servo. Se eu sou servo, eu não sou grande. Essa é a ideia do servo. O servo não é grande. E Jesus disse isso de uma maneira tremenda, quando disse o seguinte: depois de fazer tudo, ainda sou servo inútil. Serve assim. É aquela ideia de que toda glória, toda honra, todo enaltecimento tem que ser dado ao Senhor da glória. Eu ouvi um testemunho em Belo Horizonte essa semana que me marcou muito. Pastor Antônio Carlos de Menezes foi plantar não, ele pegou uma congregação que estava capengando, quase que fechando as portas. E o presbitério, de certa forma, abandonou aquela congregação. E ele veio de São Paulo, depois de uma experiência muito marcante, de estar ocupando uma posição honrosa no Mackenzie, com o capelão do Mackenzie, recebendo um altíssimo salário. Além disso, um salário extremamente promissor numa das grandes igrejas de São Paulo. A sua esposa como médica, fazendo cirurgias na Beneficência Portuguesa, ganhando também um alto salário. Eles resolvem, por orientação de Deus, de condução de ministério, abandonar tudo e vir para Belo Horizonte sem salário e sem trabalho. Quando chegou em Belo Horizonte, Adriano Ludgero convidou para ser pastor auxiliar, porque já trabalharam com pastor auxiliar há alguns anos na primeira igreja. Eu disse: não é o que Deus tem para mim ainda. Estou orando, pedindo a direção de Deus. E então soube da congregação que estava lá abandonada e foi para lá. E de repente Deus começou a mandar algumas pessoas e começaram a ajudar, e eles começaram então a construir o templo. Mas muito simples. E havia um médico que era chefe de departamento num dos maiores hospitais de Belo Horizonte, que era conhecido como uma pessoa um pouco vaidosa, altiva. E um dia estava numa reunião familiar, e a esposa desse médico era da igreja. Então, na roda foram se apresentar as pessoas. E então uma das pessoas se dirigiu ao médico e disse: está aqui o fulano de tal, e disse apenas o nome dele.
E esse médico então se levantou e disse: fulano não, doutor fulano. E houve aquele constrangimento pela postura dele fazer tanta questão do título dele. E as pessoas ficaram um pouco sem graça e desconversaram e tal. Daí alguns dias aquele homem começou a passar algumas provas muito sérias na sua vida. Muito sérias. Casamento, vida profissional. E antes disso, naquela reunião, eu disse para o pastor Antônio, falei: olha, eu jamais seria membro da sua igreja. Dizendo que a igreja era muito simples para ele. E o pastor então disse: mas eu só quero dizer uma coisa para o senhor. Deus não está precisando do senhor lá não. Só quero dizer uma coisa. Se o senhor um dia for para a igreja, o privilégio vai ser todo do senhor, não de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Quando essa pessoa foi procurar o pastor disse: meu irmão, o seu problema é a altivez, é a vaidade, é a soberba. Enquanto o seu coração não se humilhar diante do Deus onipotente, não haverá cura para o seu coração. E aquele médico então se ajoelhou e disse: eu preciso desse Deus na minha vida. E ali de joelhos ele começou a chorar e se quebrantar diante de Deus e entregou sua vida para Jesus. Para surpresa do pastor, disse: pastor, diz uma coisa para o senhor de todo o meu coração. Eu não sou digno de ir para a igreja. Eu sou indigno de estar na igreja de Deus. E eu quero ir para a igreja com uma finalidade. Eu quero ir para lá para lavar o banheiro da igreja. E o senhor, por favor, não me impeça de fazer isso. E aquele médico foi para a igreja simples para lavar banheiro. E durante alguns meses ele lavava o banheiro antes do culto, no meio do culto e depois do culto. Depois de alguns meses, a igreja já podia contratar uma zeladora, uma pessoa para cuidar, e então dispensou. Agora não precisa mais. Esse irmão hoje é presbítero da igreja, um dos líderes da igreja, uma das colunas da igreja. E o milagre de Deus foi tamanho que esta igreja, depois de construir esse templo, de frente do templo fica a maior casa de shows da América Latina, o Mafum. Uma casa luxuosa para 4.000 pessoas. Deus colocou no coração do pastor Antônio essa casa de show, que era um dos maiores antros de droga e de prostituição da Grande Belo Horizonte. Há de ser um lugar para a pregação do Evangelho. E o homem começou a falir. O pastor foi a ele e disse: olha, nós queremos comprar, sem dinheiro. O homem disse: estamos prontos para vender, faz uma proposta. O pastor Antônio fez a proposta, sem ter dinheiro. Um ato de fé. E o homem aceitou a proposta. E Deus orientou o pastor Antônio para procurar 3 empresários em Belo Horizonte. Apenas com um recado. O mesmo recado do homem do burrinho. De Jesus lá. Vai, diz ao homem lá, que eu preciso do jumento dele. Que o jumentinho lá desata lá. E se ele falar alguma coisa, diz: o mestre mandou buscar. Pronto, só isso. Apenas um desses empresários disse: amanhã o dinheiro estará na conta. Só um deles deu R$1.600.000. Hoje, Mafum, antiga maior casa de shows da América, porque vidas e mais vidas estão vindo. Mas o que eu achei tremendo, 2 coisas. Primeiro, começa com um ato de fé, de alguém que abre mão do conforto para crer que Deus é o Deus da provisão. Segundo, começa com um ato de humilhação, porque aquele que se humilha será exaltado. E quando Tiago escreve isso aqui, se apresentando como servo de Jesus Cristo, este é um dos profundos sinais de genuína conversão na vida de Tiago. Ele não se apresenta como irmão de Jesus, se apresenta como servo de Jesus. Segunda verdade que eu quero explorar desse texto. Não é apenas a transformação do incrédulo em um servo, mas transformados em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. Vamos entender isso, irmãos, no versículo 1.
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Hoje, às vezes, há uma pregação equivocada no meio evangélico, dizendo que nós, quando nos convertemos, somos transformados não apenas num povo especial, mas num povo isento de tribulações. Isso não é verdade. Transformados num povo especial, sim. Transformados num povo isento de lutas e tribulações, não. Vejam vocês que ele diz as 12 tribos que se encontram na dispersão. O que significa isso? O que significa isso? Talvez essa é a pergunta que acontece no meio da igreja todo dia, toda hora. Por que os crentes sofrem? Por quê? Por que um crente fiel a Deus passa por tribulação? Por que um crente fiel a Deus perde o emprego? Por que um jovem crente não passa no vestibular? Por que um homem chefe de família crente não passa no concurso? Por que um crente fiel a Deus fica doente, em cima de uma cama, padecendo de uma doença incurável? Por que um servo de Deus é injustiçado? Por que um servo de Deus padece sofrimentos terríveis? Por que um servo de Deus sofre prejuízos financeiros? Por que os crentes aqui foram espoliados e tiveram que deixar suas casas, suas famílias, sua cidade, sua pátria e sair disperso pelo mundo? Por quê? Vejam vocês que os mesmos crentes que são especiais para Deus, são amados de Deus, são filhos de Deus, são remidos por Deus, são salvos por Deus, eles estão expostos aos perigos e às vicissitudes da vida. Eles estão dispersos. Isso é uma coisa tremenda, irmãos. Se nós não entendermos isso, nós vamos ser crentes frustrados e amargos. Porque vida cristã não é redoma de vidro, não é estufa. Onde nós dizemos o seguinte: bom, agora que eu me converti, a minha vida vai ser um mar de rosas. É um mar de rosas com espinho e tudo. Às vezes lemos a Bíblia às avessas. Gostamos demais do Salmo 23, versículo 1. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Oh, louvado seja Deus. Então nada mais vai faltar. É verdade, mas leia o texto todo, por favor. Não vai faltar nem o vale da sombra da morte. Nem o vale da sombra da morte vai faltar. Porque às vezes nós somos como crianças que vamos para a Bíblia apenas querendo as guloseimas. É o evangelho da caixinha de promessa. Você já viu o versículo complicado em caixinha de promessa? Só tem versículo otimista. É verdade. Abre lá, pode pegar todo o caixinha de promessa. Só tem versículo assim, 5 estrelas, né? É bênção para lá, é bênção para cá. Provação de jeito nenhum. Mas cristianismo não é caixinha de promessa, e nem leitura da Bíblia é tipo leitura mágica. Vou botar o dedo aqui. Ah, tem uma bênção, bom, isso é para mim. Isso é para o meu dia. Não, irmãos, não é assim. Vida cristã é luta. Vida cristã é enfrentamento. Vida cristã é lágrima. Vida cristã é vale. Vida cristã é bênção, sim. É vitória, sim. Mas é vitória com lutas, é vitória com lágrimas. Agora, Tiago entra no grande ponto aqui. Como é que eu vou transformar provações ou tribulações em triunfo? Como? De que maneira? Primeiro você transforma tribulações em triunfo quando você compreende que as tribulações e as provações são absolutamente compatíveis com a vida cristã. Veja que no verso 2 ele diz: meus irmãos, tende por todo motivo, ou por motivo de toda alegria, o passar por várias provações. Ele não está escrevendo para incrédulos, ele não está escrevendo para ateus, ele não está escrevendo para místicos, ele não está escrevendo para espiritualistas, ele não está escrevendo para budistas, para hinduístas, para muçulmanos, ele não está escrevendo para kardecistas, ele não está escrevendo para idólatras e nem para feiticeiros, ele está escrevendo para os seus irmãos da fé. E ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, se preparem, porque vida cristã tem provas. Tem provas. Pedro chega a dizer o seguinte:
O crente não pode pensar que as provas é uma coisa estranha, uma coisa assim, do outro mundo. Não! Abra sua Bíblia aí na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, quando ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ou seja, olha para a vida cristã esperando as provas. Não se surpreenda com elas, não. Não fique assim surpreso, boquiaberto, estupefato pelo fato de você ser provado. Vida cristã é vida de prova. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E Paulo diz: importa entrar no reino de Deus por muitas tribulações. E Paulo diz o seguinte: se você quiser viver uma vida piedosa em Cristo, você vai ser perseguido. Agora, de onde vêm as nossas lutas, as nossas provas e as nossas tribulações? De onde? Primeiro, da nossa humanidade. Sabe por que nós somos provados e atribulados? Porque nós somos humanos. É porque você é humano, que você tem enfermidade, você é humano, você passa por isso. Você é membro de uma raça caída, sujeita ao pecado, sujeita às consequências da queda, fraqueza, doença, catástrofes. O universo inteiro está sob efeito do pecado. Diz a Bíblia lá em Romanos que o universo geme, aguardando o dia da sua redenção. Segundo, de onde vêm as nossas provações, as nossas lutas? Da nossa pecaminosidade. Há problemas que nós mesmos criamos. Há provas que nós mesmos as fabricamos. Há dores que nós mesmos geramos em nós. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que é fumante inveterado, durante anos e anos. Daqui a pouco ela vai fazer um exame e descobre que está com câncer na garganta ou no pulmão. Ela plantou aquele mal. Vamos imaginar que uma pessoa vive uma vida desregrada e daqui a pouco a sua vida, a sua saúde está sucateada. Ela plantou aquilo que ela está colhendo. Vamos imaginar que uma pessoa, ela não tem controle do seu temperamento. E ela cria dificuldades e confusões à sua volta. Ela está colhendo o que plantou. Ou seja, a nossa pecaminosidade gera para nós sofrimento. Mas por que nós sofremos? Sabe por que nós sofremos? Eu vou usar um neologismo. Não apenas por causa da nossa humanidade, não por causa apenas da nossa pecaminosidade, mas também por causa da nossa cristianidade. É um neologismo. Há sofrimentos que você só enfrenta pelo fato de ser crente. É verdade. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que o mundo nos odeia. Por quê? Porque odiou Jesus. Se você é de Jesus, se você anda com Jesus, se você reflete a vida de Jesus na sua vida, se você tem a postura que Jesus tem, o mundo vai ser seu inimigo. O mundo vai nos odiar. Ah, com certeza. Esse tipo de oposição você vai enfrentar pelo fato de ser crente. Então, queridos irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que as provas são compatíveis com a vida cristã. Segunda verdade que nós temos que entender, se queremos transformar tribulações em triunfo, é que as provações na vida cristã são variadas, são múltiplas. Veja o versículo 2: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações. A palavra várias aqui é uma das palavras mais ricas do grego, a palavra poikilos, que gerou a nossa palavra portuguesa policromático, multicolorido, diversas cores. Tiago está dizendo que você tem provação de tudo enquanto é cor. Que as provações da vida são como que um arco-íris, tem uma variedade imensa de cores. Existem provas leves, provas médias e provas pesadas. Existem provas rosa bem clarinho, como o esmalte de noiva. Existem provas rosa-choque, existem provas cinza, existem provas tenebrosas.
Existem provas que você passa por elas assim, ó, tira de letra. Tem prova, meu irmão, minha irmã, que você bota a cara no pó e chora amargamente. Existem provas que são como o Getsêmani de Cristo, você enfrenta sozinho, suando sangue. Existem provas de diversas cores, são variadas. Agora, o que é tremendo é que a Bíblia diz que Deus está como um tecelão, fazendo um tapete e montando como que um mosaico dessas provas. E quando você vê uma prova muito tenebrosa, quando você vê uma prova que está te arrebentando, te tirando lascas, botando a sua vida na bigorna de Deus, depois de ter tirado você da fornalha, de ter amolecido você, e Deus chega com o martelo dele e começa a bater em você. Você diz: Deus, o Senhor vai me destruir. Deus, o Senhor vai arrebentar comigo. Deus, vou virar caco puro. Mas Deus sabe o que está fazendo. Deus está no controle da situação. Deus tem um projeto na sua mente. E o projeto que Deus tem na mente dele é transformar você na imagem de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. E as provas são variadas porque Deus está trabalhando, tecendo esses fatos na sua vida para transformar você. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que todas as coisas por si mesmas trabalham, não. É Deus que está no controle. Não é que todas as coisas são boas, não. Deus pega uma coisa má, perversa, que em si mesma ela é abominável. E Deus pega isso aí e transforma isso em bênção na sua vida. Nosso problema é que nós não conseguimos enxergar lá na frente. Nós não conseguimos olhar para o produto final. Mas, irmãos, a bênção do Evangelho é que você pode saber o que é o produto final. Paulo diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Paulo não para aí não. Mas Deus nos revelou isso pelo Espírito Santo. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não entendeu, nos é revelado pelo Espírito Santo. Nós somos os únicos da terra que sabemos como é que é o fim. Nós somos os únicos que sabemos qual é o epílogo da história. Nós sabemos. Que coisa fantástica, irmãos. Então, quando a gente começar a passar por provas, a gente precisava parar um pouquinho e dizer: Deus, me deixa dar uma olhadinha no final do capítulo, Senhor. Você já percebeu quando você está lendo um livro, às vezes de um drama, que antes da coisa melhorar, piora demais? Vai lá no fundo, você diz: mas não vai ter jeito, não vai ter saída, não vai ter solução nesse negócio. Você fica desesperado. Mas o fim da história já está determinado. Já está determinado. Louvado seja Deus. As provações são variadas, mas vejam a coisa sublime. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, somos informados que se as provas são poiquilos, se as provas são multicoloridas, a graça, a multiforme graça de Deus também o é, porque a palavra multiforme é poiquilos também. Ou seja, para cada prova que você tem, a graça de Deus é suficiente para te dar força para enfrentá-la. Se você estiver passando pela prova, é muito importante entender isso. Deus sabe o que está fazendo. E Deus nunca erra nos seus cálculos. E Deus nunca pode ser frustrado nos seus propósitos. Terceira coisa. Como é que eu posso transformar tribulações em triunfo? Quando eu entendo não apenas que as provações são compatíveis e são variadas,
mas também que as provações são passageiras. Louvado seja Deus. Veja o versículo 2. Irmãos, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, não o ficardes. O passardes por várias provações. Louvado seja o Senhor, porque as provações não duram a vida inteira. Ninguém aguentaria uma vida inteira de provação. Ninguém aguentaria uma viagem inteira de turbulência. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois do choro vem a alegria, depois da tempestade vem a bonança. Depois do vale, vem os montes. Depois da secura, vem os mananciais. Elas são passageiras. É bem verdade que há provações que passam assim com a velocidade de um avião supersônico. Há outras que a gente passa por elas mais rápido, né? De um carro veloz. Há outros que passam mais devagar de bicicleta, outros que passam correndo, outros passam andando, outros passam engatinhando. Mas vão passar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Nós estamos passando. E vamos passar. E vamos passar. É por isso que Paulo diz que quando nós paramos para olhar a transitoriedade das provas e a perenidade das bênçãos, nós ficamos felizes. E Paulo diz assim, nós precisamos entender que as nossas leves e momentâneas tribulações produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando eu paro para olhar para o vídeo de Paulo, diz Paulo, espera um pouquinho, por que você está usando a palavra leve e momentânea? Você acha que as tribulações do Paulo foram leves e momentâneas? Hã? Não foram. Não é verdade? A gente chora por muito menos. Mas por que Paulo usa essa expressão que as tribulações são leves e momentâneas? Elas são leves e momentâneas quando você as coloca no prisma da eternidade, da recompensa e da glória que Deus preparou para nós. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Finalmente, como é que nós vamos transformar tribulação em triunfo? Quando nós entendermos que as tribulações são pedagógicas. Veja você os versículos 3 e 4, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes rápidos. Primeiro, nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar a sua genuinidade. Fé não testada não é fé real. Abraão foi chamado o pai da fé. E precisou ser testado. Deus sempre nos prova. Há uma diferença enorme entre provar e tentar. Deus não tenta ninguém, diz Tiago. Satanás tenta. Deus prova. Quando Deus prova para produzir o melhor em nós. Quando Satanás tenta, ele tenta para tirar o pior de nós. As provas da fé são sempre para nos fortalecer. E diz Paulo, diz Tiago, digo aqui, que as provas levam à perseverança. O que é essa palavra perseverança? Essa palavra grega é a palavra hipomone, que é perseverar em relação a ter paciência com circunstâncias. Há momentos, irmãos, que nós nos desesperamos nas circunstâncias. E ele diz o seguinte, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência com as circunstâncias. Como é que você pode ter paciência com as circunstâncias? Quando você sabe que Deus está no controle e que Ele tem um propósito e que Ele não vai me deixar no meio do caminho. Finalmente, ele diz assim, que a perseverança visa nos levar à maturidade. Veja o verso 4. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Perfeito aqui não é uma pessoa impecável, não. Perfeito aqui significa completo, maduro, inteiro. Propósito de Deus é maturidade. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração imatura. Qualquer pai, qualquer mãe
ama quando chega um bebê em casa e curte plenamente aquela fase da infância, do bebê, né? Coloca lá o quarto, todo cheio de figurinhas, de bibelôs, de coisinhas, etc. E curte à vontade essa fase. Mas depois de 5 anos, a fase do bebê já não tem sentido mais. Se aquela menina é bebê ainda, os pais ficam desesperados. Correm para o médico, correm para o psicólogo, correm para tudo enquanto é lado. Porque não tem mais possibilidade de ser bebê. Se chegou 15 anos e a idade mental é a idade bebê, os pais se desesperam. Ora, irmãos, quantas vezes esse fenômeno acontece no mundo espiritual? Pessoas que estão na fé 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, são catedráticos de banco de igreja, são PhD de escola dominical. E são bebês, imaturos. Bate um vento para lá, ele corre para lá. Bate outro vento para cá, ele corre para cá. Surge uma novidade hoje, ele embarca na novidade. Surge outra novidade amanhã, ele embarca também. Eu confesso para os irmãos que se existem algumas frustrações na vida cristã, eu tenho algumas. E se existe uma frustração que eu tenho é ver um crente que passou sentado ouvindo durante anos e anos e anos e anos, e estudou Bíblia, e frequentou a escola dominical, passou por todas as classes, e leu tudo que podia ler, e daqui a pouquinho, bate um vento, ele vai. Embarca numa novidade totalmente estranha à palavra de Deus. Impressionante isso. Tiago diz que o projeto de Deus é maturidade. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse é o plano de Deus. Crentes maduros, crentes sólidos na fé, crentes que não se escandalizam quando chegam as provas, crentes que põem a sua confiança em Deus quando chegam as tribulações. Eu termino aqui. E como é que nós vamos passar por essas provas para que elas se transformem em triunfo? Com que sentimento? Com que postura? Com que atitude? E Tiago diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Isso é impressionante. Porque às vezes até passar pelas provas a gente passa estoicamente, gemendo, chorando, murmurando, reclamando. A gente tranca os dentes e vamos para frente. O Tiago diz o seguinte: você tem que passar por essa situação com toda alegria. Meus irmãos, isso não é natural. Só Jesus pode nos dar a capacidade para isso. Só. Vida cristã não se vive na força da carne, é no poder de Deus. É a confiança plena de que Deus é soberano, e de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo com a sua vida. Podemos nós transformar tribulações em triunfo, provas em vitórias?